Feliz sábado. Pode colocar o slide, Gabriel, aí? Aí, muito bem. Embaixadores do Reino, é esse o tema que estaremos estudando, não só hoje, mas durante essa semana nas programações da igreja. É uma programação especial de mordomia. O objetivo dessa programação, né, é educar, ensinar nós, né, nós todos aprendemos mais sobre os princípios que envolvem, acima de tudo, né, recursos. A maneira como a igreja ensina os membros, né, a administrar o dinheiro. É uma das partes, né, da mordomia. E a igreja adventista é uma igreja bastante diferente nesse sentido, né? Um colega meu, ele falou para mim que ele casou, né? Aí a mulher chegou para ele, aí disse: não, é o seguinte, a partir de hoje a regra é a seguinte: meu dinheiro é meu e o seu é seu e meu. Eram essas as regras. E aí, quando disse que em determinado momento do sábado, né, antes de ir para a igreja, aí a mulher viu ele juntando assim um monte de nota de 50, de 20, de 100. Aí ela disse: esse monte de dinheiro tu vai fazer o que com isso? Eu vou levar para a igreja. É o dízimo. Ah, mas e tu é doido? Tu vai dar esse monte de dinheiro na igreja? Porque a gente foi educado, né? Que a gente vai para a igreja, passa ali uma pessoa, porque você coloca ali R$2, né? R$10. No dia que você dá R$20, você vai lá e tira o troco, né? E o cara separando em casa aquele monte de nota de 50, de 100. E você vai para onde? Mas eu vou lá na igreja, é o dízimo. Então a igreja adventista, ela segue esse sistema que ele é um pouco diferente, né? E é um sistema que, para as pessoas que não têm costume, né, acha pesado, né? Porque o dízimo, a gente leva ao pé da letra, que é a 10ª parte. E a semana de mordomia a gente vai aprender sobre isso. O evento vai estar transmitindo, né, as informações hoje de manhã, amanhã à noite também, na programação do culto do domingo, na quarta-feira à noite, na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Então vai ser a semana toda a gente aprendendo um pouco, né, sobre esse assunto, que é um assunto bastante importante para a nossa caminhada, né? A igreja adventista não só ela tem essa abordagem diferente na forma como se devolve o dízimo, né, que é integral, mas como também na forma como administra o dízimo. A gente vai ver sobre isso, né? Poucos irmãos sabem, mas os dízimos não ficam na igreja. Os dízimos, por exemplo, eu tomei conta de uma igrejinha muito tempo, né? A igrejinha do Monte Castelo, e eu me lembro que lá, todos os meses, a gente arrecadava lá na igreja em torno de R$5.000. E é uma igrejinha pequena, com poucos membros, né? Mas a gente arrecadava R$5.000 todos os meses. E a gente ficava só com R$800 na igreja. Porque a maioria desses R$5.000 era o quê? Dízimo. Então, na igreja adventista, o dízimo não fica. E a gente vai ver, né, durante essa semana, para onde é que vai esse dízimo, né? E por que é assim? A gente precisa entender isso, né? Compreender bem esses assuntos. E agora eu quero fechar os olhos, né? Fazer uma breve oração para a gente começar o tema de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que nos concedes de estarmos na Tua casa para aprender mais das Tuas coisas. O Senhor nos ensine, nos oriente conforme o Teu Espírito, em nome de Jesus. Então, o verso primeiro aí é o verso de Juízes, é o último versículo de Juízes, que ele diz assim: naqueles dias em Israel não tinha rei, cada um fazia o quê? Cada um fazia o quê? Você está vendo aí? Cada um fazia o que parecia certo ao quê? Aos seus próprios olhos. Então, essa é a filosofia, irmão, de muitas pessoas, né? Eu vou fazer o que eu quero, porque eu estou com vontade de fazer isso, não é?
E, como eu falei para vocês, né? Em relação ao dinheiro é assim também. Às vezes eu pego o meu salário e eu fico pensando assim, eu ganhei tanto. Aí depois eu tenho que analisar bem, né? Analisar bem e perceber que o meu salário tem que ser dividido por 4. Porque eu, a mulher e 2 filhos, não é assim? E se eu fosse fazer o que eu queria, a meus próprios olhos, o que eu ia fazer com o meu salário? Mesma coisa que aquela mulher falou lá, né? Meu salário é meu, o dela é dela e meu. O pastor uma vez ele contou a história de 2 irmãs, né? A mãe e a filha, que estavam na igreja pedindo ajuda para comprar roupa. E o pastor disse: a gente vai fazer uma campanha, vamos falar com alguns irmãos para ajudar vocês a comprar roupa. Aí daqui a pouco chegou o marido da mulher, né? Num carro zero, na porta da igreja. Carro zero na porta da igreja. Aí foi. O pastor disse: irmã, essa campanha é para quem? Isso é para nós. Mas seu marido anda num carro mais novo que o meu. Aí a mulher falou, né? Exatamente, pastor, que ele não dá nada a gente. O dinheiro é só para ele e para o carro dele. Ou seja, existem pessoas que seguem esse pensamento que você está vendo aí. Esse pensamento diz o quê? Fazendo o quê? O que parece certo aos seus próprios olhos. Então, o coração humano, ele tem muitas opiniões, muitas ideias. Pode voltar lá. Tem muitas ideias, muitas opiniões em relação a tudo. Mas tem um amigo meu, ele disse assim: eu casei com uma mulher magra, a mulher engordou. Eu não quero mais essa mulher mais não. Por causa de quê? Simplesmente por causa de banha. Aí engordou um pouquinho, né? Para ele, Manu, para ele aquilo já era o quê? Um motivo suficiente, né? Para uma separação. Mas de acordo com a palavra de Deus, isso é motivo suficiente para uma separação? Mas ele estava fazendo o quê? O que parecia certo ao quê? Aos seus próprios olhos. A mulher, mas eu namorava com esse homem, o homem só usava Portinari, né? Natura. Aí agora nem sabonete usa mais quando vai tomar banho. Ô homem fedorento, não vou ficar com esse homem mais não. Vou deixar. É um motivo suficiente para deixar o marido, porque ele está fedendo? Mas algumas mulheres acham que sim. Isso é o quê? Isso é o quê? É fazer o que parece certo aos seus próprios olhos. Nós somos, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, né? Mordomos, administradores daquilo que Deus nos dá. Quando eu administro algo, eu tenho que administrar do jeito que eu quero ou do jeito com que o dono quer? Você está entendendo? Você tem que administrar do jeito que o dono quer, não do jeito que você quer. Aí aqui, nesse próximo slide aí, tem algumas opiniões, né? Que refletem o pensamento das pessoas, né? Que agem de acordo com sua própria opinião. Algumas pessoas dizem assim: eu dou o quê? O primeiro item lá. Eu dou o que eu posso dar, que é o quê? R$2, né? R$5. Eu dou o que eu posso dar. A minha religião ensinou isso, né? Eu dou o que eu posso dar. Eu só estou com R$5 aqui, vou dar só 5. Aí outras pessoas dizem assim: eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro ajudar os pobres, né? É muito melhor do que estar dando dinheiro a pastor. Pastor andando de carro novo, eu a pé, quando eu vou pegar meu dinheiro e vou ajudar os pobres. É melhor. Isso é o quê, irmãos? É fazer o que parece certo ao quê? Aos seus próprios olhos. Outro pensamento: eu não quero fazer o quê? Enricar o pastor. Eu não quero enricar o pastor. O outro pensamento que surge na nossa mente: eu estou trabalhando só para enricar o pastor. Outro pensamento diz aí, ó: eu vou doar o quê? Eu vou doar se sobrar. Alguma coisa eu vou doar. Outro pensamento: eu não confio em quê? Será que tem pessoas duvidosas na liderança da igreja, sim ou não? Tem. A gente não confia muitas vezes nem em quem está dentro da nossa casa, né? Imagine pessoas que você nem conhece. Então esse é um argumento que leva as pessoas a não doar também. Eles dizem: eu não confio nesses homens aí. Já vi tanta coisa errada aí. Quanto mais tempo de igreja você tem, mais você vai vendo coisa errada, mais motivo você tem para não confiar. Mas isso é o quê? Isso é você fazer o que é certo de acordo com os seus
próprios olhos. Aí esse outro penúltimo pensamento diz assim, ó, é melhor deixar o dízimo que... Pronto, isso foi o que eu falei para vocês, né? A igreja que eu frequentava lá, que eu tomava conta, ela arrecadava 5 mil reais, mas só ficava quanto? 800 na igreja. Aí os irmãos podiam pensar assim, é melhor a gente ficar com os 5 mil aqui. Não é correto, não é melhor? Pensamentos, opiniões de acordo com seus próprios olhos. A gente precisa entender. Aí, o último pensamento diz o que lá? Fazer só oferta local. O que é isso? Quando você vai devolver dízimo e oferta na igreja, tem um canto lá, oferta. Tem um canto lá que diz oferta, né? Aí logo embaixo tem oferta local. Se você devolver a oferta, que é pacto, então vai ficar 60% na igreja. Se você devolver 100 reais de oferta, vai ficar 60 reais na igreja. 40 reais já vai para outro canto, fora da igreja. Aí alguns irmãos dizem, não, a igreja aqui precisa de tanto recurso que eu não queria que fosse assim, eu quero que fique só oferta local. Aí ele vai lá no envelope e coloca, vamos reunir todo mundo para todo mundo devolver só oferta local. Isso representa o que também? Opinião própria, né? De cada um. Então, é certo a gente ter opinião própria? É certo, cada um tem a sua opinião própria, né? Mas o que a gente precisa saber? Qual é a orientação do dono, né? Porque eu não posso lidar com meus recursos como se fossem meus. Eu estou lidando com os recursos como sendo daquele que me deu. Então, ao lidar com o recurso daquele que me deu, eu preciso lidar de acordo com os padrões dele, não com o meu. Olha só o que é que diz Provérbios, falando sobre esse negócio dos próprios olhos, né? Olha, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá o quê? Ouvidos aos conselhos. Segundo versículo de Provérbios. Eu tenho visto um homem que é sábio a seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. Então é a pessoa que tem aquela opinião, né? Assim, eu faço isso porque eu quero, eu prefiro dar meu dinheiro aos pobres do que dar na igreja. Aí eu não aceito a opinião de ninguém. O que é que a palavra de Deus diz aí? Mais esperança há no insensato do que nele. Porque a verdadeira pessoa correta e sábia, ela vai procurar dar ouvido ao conselho que a palavra de Deus dá, e não apenas a sua opinião. Próximo slide aí de Provérbios, ele diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração. Não confie, não te estribes em quê? No seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela tem orientações para mim e para você, né? Que quase todas as vezes elas são diferentes da nossa opinião. Aí a pessoa que prefere seguir a própria opinião, ela é aquele tipo de pessoa daquele primeiro versículo que a gente leu. Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Só que nós que seguimos a palavra de Deus, nós vivemos um pensamento diferente dos nossos próprios olhos. Principalmente em relação a isso, dízimo e oferta. Em relação a como a gente administra os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. O primeiro tema de hoje, né? A gente vai aprender exatamente os princípios básicos da mordomia. Como mostra aí o próximo slide, Gabriel. Não está desligado. O sistema do dízimo, né? Ele é um sistema bíblico. O dízimo, ele foi o meio escolhido por quem? Por Moisés. Foi o meio escolhido por quem? Por Elias, por Abraão. Quem foi que escolheu o sistema do dízimo? Foi Deus. Deus escolheu o sistema do dízimo para fazer o quê? Sustentar a sua obra na terra. Então Deus estabeleceu esse sistema. Não foi Moisés que criou, não foi Jacó, foi Deus que estabeleceu. A mesma Bíblia que diz que Deus estabeleceu o dízimo, ela registra vários episódios, vários relatos de erros na administração do dízimo. Então teve um episódio lá em que 2 homens, né, morreram exatamente por causa disso, né, porque eles administravam mal o dízimo.
as pessoas chegavam com as ofertas para entregar na igreja, e eles pegavam as ofertas e ficavam para eles. Terminaram morrendo, né? Aí por causa disso, Deus aboliu o sistema do dízimo, por causa da infidelidade desses homens? Não. Esse é apenas um exemplo. Diversos exemplos, né, na Bíblia, de pessoas que foram infiéis na administração do dízimo, de líderes que foram desonestos na administração do dízimo. Mas nem por isso Deus aboliu o sistema do dízimo. Continua existindo hoje. Próximo slide, Gabriel. Mordomia cristã é a consciência individual de quem, ali tem de quem, né? Mas é de que nada temos, apenas administramos o que Deus nos dá. Então, o princípio básico da mordomia é esse, né? É você reconhecer que você nada tem, nada você possui, você apenas administra que Deus lhe dá. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um salário, o mundo, né, ele entende isso de forma diferente, entende como você conquistou, você conseguiu. Mas o princípio bíblico é assim: se você tem aquilo, não é porque você tem, é porque Deus lhe permitiu possuir aquilo por um período passageiro, né? Então você, diante de Deus, não passa de um mordomo. Por isso que vem aí a palavra, né? Mordomia. Então mordomia é isso. Mordomia é você administrar as coisas que Deus coloca você na sua mão. Como é que você administra? Então aqui agora a gente vai ver quem é um bom mordomo e quem é um mau mordomo, né? Quais são as coisas que nós administramos que Deus nos dá? Essas coisas aí, ó. A vida, repita comigo aí. O corpo, o tempo, os dons e o dinheiro. Quem é que tem vida própria? Quem é que diz assim: eu vou viver o tempo que eu quiser? Ninguém. A gente vive o tempo que Deus dá, não é assim? Que Deus nos dá. O seu corpo, o que é que você foi que você fez para produzir o seu corpo? Nada. Foi Deus que fez o seu corpo, que criou o seu corpo a partir do nada. O tempo. Qual é o controle que você tem sobre o tempo? Os dons que você tem, as habilidades que você tem, né, de fazer qualquer coisa que seja. Quem foi que deu isso? Deus. E por último, o dinheiro que chega e passa na sua mão. A gente pensa assim: o dinheiro eu ganhei porque eu trabalhei, ganhei porque eu estudei. Ou algumas pessoas dizem: eu ganhei porque eu roubei. Tem muitas pessoas que vivem de passar golpe no povo, né? Mas o dinheiro que passa pela nossa mão, irmãos, é a mesma coisa, né? É um recurso que não é seu, é de Deus. E Deus está lhe dando para você administrar. Então, olha, a gente vai começar a ver aqui que o bom mordomo e o mau mordomo, ele tem a ver com aquele primeiro versículo que a gente leu. O mau mordomo quase sempre é aquele que diz assim: não, eu vou fazer o que eu acho, né? Eu vou fazer o que parece certo aos meus olhos. A gente vai começar a ver alguns exemplos aí. Pode passar o slide aí, Gabriel. Olha aí, o corpo, né? Quando é que eu sou um bom mordomo do corpo? Quando é que eu sou um mau mordomo do corpo? O mau mordomo, ele vive doente porque ele faz o quê? Ele não cuida do corpo. E o bom mordomo, ele tem saúde. Por quê? Ele cuida do corpo. Por que ele faz isso? Porque ele tem consciência que o corpo não é dele. Olha só o princípio da mordomia aí, né? Por que eu devo cuidar do corpo? É porque eu devo ficar forte para postar no Instagram? Não. Por que eu cuido do corpo? É porque eu estou prestando conta ao dono do meu corpo. Porque se eu não cuidar do meu corpo, eu estou desonrando a ele. Vamos pegar, por exemplo, o seu corpo como sendo um carro que alguém lhe empresta, né? E o cara lhe empresta o carro e você bate o carro, você passa em sinal vermelho, você enche o carro de multa, aí depois vai entregar ao dono. É basicamente isso que algumas pessoas fazem com Deus em relação ao corpo, não é? E depois vão orar pedindo a Deus que cure, pedindo a Deus que restaure,
pedindo a Deus que o inimigo ele é especialista em fazer isso, né? Levar as pessoas a adoecer e depois achar e dizer que Deus foi culpado, sendo que Deus deu o corpo, né? A mim, a você, para que a gente faça o quê? Cuide. Cuidar do corpo é fácil ou é difícil? É difícil. Cuidar do corpo, irmãos, existe disciplina, sabia? O nosso corpo é uma máquina e ele precisa de cuidados diários. Precisa de manutenção diária. Se você tiver preguiça, você não cuida do seu corpo. E ao não cuidar do seu corpo, não é só você que está adoecendo, não. É Deus que está sendo desonrado. Porque você não está cuidando do que Ele lhe deu. Esse é um dos princípios da mordomia. Segundo princípio aí, Gabriel. O tempo. Um mau mordomo do tempo, ele não tem tempo nem para quê? Nem para ir na igreja. E um bom mordomo do tempo, ele separa tempo para as coisas de Deus. Próximo slide, Gabriel. Diz assim, tem um quiz aí, o quiz, né? Olha a pergunta desse quiz. O culto de quarta-feira é para quê? É para ninguém ir? É para alguém ir? É só para as visitas ir? Ou é para todos ir? Mas por que só alguns vão? É porque às vezes ninguém vai. Aqui está aquele princípio, né? A mordomia do tempo. Como é que você está usando o seu tempo? Você pode dizer assim, não, mas eu tenho que trabalhar, eu estudo, né? Eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo. A grande questão é, qual é a prioridade que você está dando ao seu tempo? Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos estudar. Mas que lugar, é aquilo que Deus pergunta para mim e para você, né? O mau mordomo, ele não tem tempo para Deus. O tempo dele é só para ele. O tempo que ele tem é só para as coisas dele. E eu estava refletindo sobre isso, pensando em mim mesmo, né? Como eu estava trabalhando muito esses dias, teve a programação das 10 horas de jejum, que foi lá no colégio ali, né? E eu estava tão cansado nesse dia que eu estava quase sem aguentar para ir, né? De tarde eu fiquei em casa, fiquei sem vontade de ir. E eu fiquei pensando, puxa vida, Deus, minha vida está tão cheia de coisa, tanto serviço, tanto trabalho, que quando chega a hora de ir para a igreja, eu estou exausto. Eu estou sem nenhum tipo de energia. Então eu estou sendo o quê? Um mau mordomo do tempo. Como é que você administra o tempo, irmãos? Na sua rotina, você precisa separar tempo para Deus. Nos Estados Unidos, eles criaram um termo chamado Adventista 7-Eleven. 7 é de 7 e 11 é de quê? Em inglês, 11 é 11, né? Então, o Adventista 7-Eleven é o Adventista que só vai para a igreja no sábado e só chega depois das 11 horas. E, pasmem, irmãos, muitos de nós raciocinam assim. Tá bom demais. Já tem o sábado, já está suficiente. Tem para que estar indo para a igreja no domingo, nem na quarta-feira. Baixa no sábado, tá bom demais. Aí aqui, mais uma vez, volta aquele primeiro versículo que a gente leu. Faz o que acha certo aos seus próprios olhos. Faz o que acha certo aos seus próprios olhos. Porque, mais uma vez, vem essa pergunta aí, né? Para que serve o culto de quarta-feira? Por que a igreja abre a quarta-feira? Porque se todo mundo pensasse assim, que só precisa ir para a igreja no sábado, então o que seria melhor a igreja fazer? Só abrir no sábado. Não é assim? Isso mostraria o quê? Que nós estamos priorizando as nossas coisas, priorizando os nossos compromissos e Deus para lá. Isso não é ser um bom mordomo do tempo. Agora nós vamos ver o que é ser um bom mordomo dos dons. Um mau mordomo dos dons, ele usa suas habilidades apenas para quê? Para ganhar dinheiro. Um bom mordomo dos dons, ele também usa suas habilidades na obra de Deus de forma voluntária. Olha só,
Você tem um dom, você tem uma habilidade. Aí você diz, eu sei fazer isso. Existem pessoas que têm uma habilidade tão grande para passar golpe nos outros que fica impressionado. Uma pessoa com inteligência dessa poderia fazer uma coisa tão boa, não é? Mas investe só para fazer o que é errado, só aquilo que é voltado ao egoísmo. Então, quando a gente pega os nossos dons que Deus nos deu, né, e usa só para nossos interesses, a gente está sendo mau mordomo dos dons. Quando as suas habilidades elas servem para que Deus use, né, para outras coisas. Eu estava me lembrando esses dias da doação de sangue, né? E faz tempo que eu dou o sangue. E o sangue é vida, né? Mas aí eu estava deixando só para doar sangue no mês de maio, que é o mês que a gente ganhava um kit lá que tinha, que eles davam, né? Um bocado de coisa, umas camisetas, uns sucos, um negócio. Vou doar sangue só no mês de maio. E a gente fica pensando, raciocinando assim, né? Ou seja, você quer usar, né, um dom que Deus lhe deu, que é o sangue, né, que Ele lhe dá, né, para você obter algo em troca. Né, assim? Aí eu comecei a raciocinar sobre isso. Não, eu vou doar agora mesmo que não ganhe nada, porque eu tenho que usar também aquele que Deus me dá de forma voluntária, sem interesse. É dessa maneira que a gente administra, irmãos, o tempo. Então, se você observar, irmãos, o mundo que a gente vive, ele todo gira em torno de interesses, né? É difícil você ver uma pessoa que ela vai fazer algo por você sem não querer algo em troca, né? A palavra de Deus, ela mostra, Deus ele nos dá os dons, Deus ele nos dá as habilidades, para que a gente, irmãos, também separe um pouco disso. Olha, não precisa ser tudo, não, eu vou fazer tudo que eu vou fazer de graça. Não. Você vai fazer a parte que você desempenha pelo seu salário, tudo bem, mas você vai entender que tem uma parte que você vai fazer de forma voluntária para ajudar, para abençoar alguém, porque é Deus, ao fazer isso, você está sendo um bom mordomo dos seus dons. Para isso que Deus nos chama. E por último, o bom mordomo administra o dinheiro e o mau mordomo se apropria de tudo que Deus lhe dá. Então ele pega o salário que ele recebe, o mau mordomo, né? Ele diz aqui, isso aqui tudo é meu, se apropria. No raciocínio humano, isso é o normal a se fazer. Mas de acordo com a palavra de Deus, o bom mordomo, ele devolve o dízimos e não só isso. Ele não só devolve o dízimo, mas ele faz o quê? Ele administra o que fica com sabedoria. Às vezes a gente pensa assim, não, já devolvi o dízimo, tá bom. Então, o bom mordomo não é só o que devolve o dízimo, é aquele que devolve o dízimo e aquilo que fica para ele, ele administra corretamente. Porque se ele é descontrolado com aquilo que ficou para ele, ele também não está sendo um bom mordomo. Eu vou citar alguns exemplos aqui, para que a gente entenda. Posso aí, Gabriel, por favor. Tem alguns exemplos aqui. Ficou pequeno, mas eu vou ler para vocês aqui, né? Trabalhador número 1. Trabalhador número 1, ele ganha R$ 1.800. Então o dízimo dele é quanto? 180. A oferta que ele devolve é 2%. Então dá R$ reais. Aí ele faz uma feira de 700. Aí ele paga o aluguel da casa com 500. Aí ele paga a internet com 70. Ele paga água e luz com 135. Aí ele paga a academia com 65. E ele gasta com Uber R$ 80. E no final do mês sobrou o quê? 30 conto. Esse é o trabalhador 1, né? O trabalhador 2, ele ganha a mesma coisa, né? 1.800. E ele devolve o dízimo também, 180. E 2% de oferta, que é 36. Aí ele faz a mesma feira com 700. Aí esse daqui ele tem casa própria. Ele não paga aluguel, mas aí ele já tem o quê? Ali, um elemento estranho que aparece ali. Um cartão, que é quanto? R$ 900 a fatura do cartão do abençoado. Aí o restante das contas são a mesma, né? Internet, água, luz, academia. Aí no final sobrou ou faltou? Faltou R$ 366. Vamos ver ali, o próximo aí, ó. Trabalhador número 3, ele ganha mais, ganha R$ 2.800. Aí ele é do mundo, ele não é adventista. Então ele não devolve dízimo nem oferta. É zero. A oferta que ele devolve é R$ 2 quando alguém pede.
Então a feira dele é mais cara, é R$1.000. Aí já o cartão dele é R$1.300. A internet é normal, a água e luz é mais caro um pouquinho, academia normal e Uber é mais caro. Então ele também está sobrando ou faltando? Faltando também. E o trabalhador número 4, ele ganha muito mais, ganha R$4.800 e ainda tira um extra que é mais de R$2.900. É um salário que chega perto de 8.000, né? E ele também não é adventista, ele não devolve dízimo, é zero. E a oferta dele às vezes é R$20, é um pouquinho a mais. A feira dele é em torno de 1.100, o cartão já vai para R$5.300. Esse daqui, irmãos, vocês podem se espantar, mas esse daqui é um amigo meu. Eu coloquei aqui os dados porque eu conheço, né? O cartão dele é R$5.300. Não é o limite, é a fatura mensal. Então o salário dele é muito alto, mas no final o que é que acontece? Sobra ou falta? Falta. Então você observe bem que devolver dízimo e oferta é uma parte da mordomia. Administrar o resto que fica com você é a outra parte. Eu mostrei aqui exemplo de uma pessoa que ganha pouco e sobra. E esse aqui ganha muito e falta. Não devolve dízimo e ainda falta. Mostrando que para você ser um mau mordomo, não é só você não devolver dízimo, é você não saber administrar os recursos que Deus coloca na sua mão. Lá no meu trabalho, né, tem uns colegas meus que eles às vezes precisam imprimir o contra-cheque deles, né? Eles trabalham lá com o computador ligado, eles imprime aí meu contra-cheque. Aí teve um dia que eu tirei um print do contra-cheque, eu coloquei o contra-cheque do abençoado para você ver. Só não coloquei o nome dele, né, para proteger a privacidade dele, né? Mas aí, olha aí o contra-cheque dele, dá para você ver aí, né? Ele recebe, o salário dele é quanto? R$5.749. Aí ele tem R$4.550 de desconto. E ele recebe quanto? R$1.199. Então, danado é que foi esse dinheiro todinho. Não sei se não está dando para vocês verem aí. Sei que está dando para vocês verem aí que aqui tem, desse lado de cá tem assim, descontos. Aí tem, aumentou aí? Aí, pronto. Aqui eu tenho Banco Capital, Banco Capita, Banco Giracard, Banco Bradesco, Banco Pan-Americano, Banco Máxima, Banco Daicoval, Banco Capital, Cicobi. Rapaz, eu contei 7 ou foi 8 aí? Foi. Então o salário do cara, Zé, você com um salário desse aí, R$5.700, dava para escapar? Não dava ou não? Adianta aí, Gabriel, o próximo slide para a gente concluir. O próximo slide. Como está a sua administração? Quer dizer, muitas vezes a gente pensa, o meu problema é porque eu não ganho mais. Não é assim que a gente raciocina, né? Então, você fica pensando, eu ganho um salário mínimo, não dá. Então, se eu ganhasse 5.000 que nesse cara ganha aí, esse cara que ganha 5.000 dá para ele? Então, o problema, você observa aí, né? Não é só o fato de você não ganhar mais, mas é a maneira como você administra. Isso é o tema, irmãos, da nossa semana aqui, né? Como é que a gente administra a nossa vida? Como é que a gente administra nossos recursos? Como está a sua administração? Responda bem essas perguntas na sua mente, né? Você prioriza dízimo e ofertas? Você está com as suas finanças equilibradas ou desequilibradas? Você tem tempo para Deus ou a sua vida consome todo o seu tempo? Você usa os seus dons na igreja quando alguém lhe chama? Ou você é 100% você e não tem nada para aquilo que Deus lhe chama? Você cuida do seu corpo ou você vive doente? E ainda culpando a Deus das suas doenças. Esses são os aspectos que envolvem, irmãos, a mordomia na nossa vida. Nós vimos aqui a introdução, né, do tema, os princípios gerais.
de como funciona. E durante essa semana, amanhã à noite, né, a gente vai continuar, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado durante a manhã, né, no culto da manhã a gente vai ver também o tema da mudança. Amanhã nós vamos ver um pouco sobre a questão dos talentos, da capacidade, né, que Deus nos dá. Tem aquela história, né, a parábola dos talentos, que Deus ele diz assim, diz que o Senhor deu 5 talentos a um, né, assim, deu 2, 3 talentos a outro, né, e deu 1 talento a outro. Aí o foco da mensagem vai ser o final do versículo, que diz assim: e a cada um conforme a sua capacidade. A gente vai abordar esse tema da capacidade, para a gente entender amanhã. E por hoje a gente encerra, né? Agora vamos ter um louvor especial, não é isso? Logo depois do louvor especial a gente faz a oração final.